Bendito seja Deus que nos chamou para o louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, e é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje: por que as pessoas se matam? É o nosso tema. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Você é o meu convidado para estar orando conosco. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção. No sábado, às 19h30, o culto de adoração a Deus. No domingo de manhã, o culto de manhã. Às 9 horas, o culto de ensino da palavra de Deus. E às 19 horas, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre este tema que eu já anunciei. Por que as pessoas se matam? Para muitos é uma covardia, para outros é desespero, N definições. Mas eu quero pensar com você aqui sobre algumas perspectivas da pessoa não dar conta e ela achar que não tem jeito e a única saída que ela tem é dar cabo da sua vida. Há muitas pessoas. Tem um registro aqui na palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar com você em Atos, capítulo 16, a partir do verso 27, fala de alguém que ele, desesperado, queria matar a si mesmo, que é o carcereiro, que diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Eu quero me ater nesses dois versículos. Eu acabo de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 27. Essa história é uma história interessante, que fala de alguém que era responsável por um presídio, e nesse presídio aconteceu um terremoto, de maneira que a prisão se explodiu, e aquele homem que não podia dormir, ele acabou dormindo em serviço. E por aquela situação, quando ele dá por si, vê que a cadeia estava aberta e a suposição que os prisioneiros tinham todos fugido. E ele sabia da pena que ele ia ser penalizado com a morte. Ou ao invés dele ser penalizado com a morte pela a corte romana, pelo tribunal romano, ele vai assim: eu mesmo vou me matar. Sacou da espada e ia se matar. E o apóstolo Paulo bradou em alta voz, dizendo: olha, não precisa de fazer isso, não precisa de suicidar, porque estamos todos aqui. E a nossa pergunta hoje: por que as pessoas se matam? Se matam por situação como deste carcereiro. Se mata, às vezes, por ela ter feito algo que ela julga que nunca será perdoada, por ter maculado a sua reputação, Vezes e vezes nós recebemos notícia de alguém que tenha feito algo e ele, então, para não passar pelo julgamento, da sociedade, ela destrói a sua vida. Há pessoas que também dão cabo da sua vida porque ela adoece. Ela entra num grau de depressão tão grande e que ela vai, administrando e vai, e ela, então, não vê uma outra saída a não ser a morte. E muitas pessoas julgam as pessoas que suicidam e diz assim: olha, essa pessoa foi uma pessoa covarde,
essa pessoa não teve coragem de encarar esse erro dela, e aí N julgamento, mas a palavra de Deus não nos dá esse direito de julgar quem quer que seja. Pode ser que a pessoa, ela não deu conta porque ela adoeceu. Tem pessoas que ela entra num quadro de depressão tão profundo que ela não vê saída. Então a pessoa está doente, ela precisa ser tratada. E uma coisa interessante também, nós pensarmos sobre isso, que as pessoas que às vezes ela dá sinal de que quer destruir a sua vida, né? Eu não estou falando aqui daquela pessoa que está auto se destruindo com droga, porque essa pessoa já está dominada pelo vício, mas estou falando daquela pessoa que tem os seus momentos de lucidez e depois ela entra naquela situação, ela quer auto se destruir, né? Às vezes ela dá corte em si mesmo para chamar a atenção, mas na verdade ela está sendo tão suprimida por aquela dor que ela quer acabar. Ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com aquela dor que está consumindo ela, e às vezes ela é mal interpretada, ela não é entendida às vezes pelos próprios familiares, pelo colega de trabalho, e ela não consegue administrar. Então nós não podemos, em hipótese alguma, ignorar quando uma pessoa ela diz que quer acabar com a vida dela. Nós não podemos, né? Então muitas pessoas hoje elas pensam em suicídio. Muitas pessoas hoje elas pensam em destruir a sua vida, mas na verdade elas querem acabar com aquela dor que está sufocando. Ela quer acabar com aquela dor que está matando. Na verdade, ela quer matar aquela dor. E ela não vê outra saída a não ser dar cabo da sua vida. Nós estamos aqui para também pensar aqui em algumas pessoas, como este homem, esse carcereiro, que o apóstolo Paulo interveio e diz assim: olha, você não pode suicidar. Ou seja, Deus não quer que as pessoas dêem cabo da sua vida. A vida é uma dádiva de Deus, Ele nos deu e compete a Ele tirar. Nós não temos o direito de autodestruir, de acabar com a nossa vida. Isso é um pecado, e grande um pecado. Deus me deu a vida e eu vou destruir, eu estou sendo ingrato para com Deus, para com o Criador. E essa questão do erro, né? Que todos nós estamos sujeitos a errar, e a Bíblia registra o caso de duas pessoas que eram seguidoras de Jesus, próximas de Jesus. Primeiro, eu quero ver aqui sobre o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele foi uma pessoa muito próxima de Jesus e fez juras de fidelidade a Jesus. Quando Jesus falou que ele seria entregue na mão dos pecadores, que ele seria entregue na mão do sacerdote para ser morto, Pedro disse para Jesus assim: olha, Senhor, eu não somente estou pronto para ir preso contigo, mas eu estou pronto para até ser morto contigo. E Jesus falou com Pedro que não era bem assim, né? E Pedro, ele negou ao Senhor Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. Diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, aproximou-se uma criada e disse: também tu és, tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei do que dizes. E assim sucessivamente. Ele, no verso 74, diz assim: então outra pessoa, a terceira pessoa chega, ele começa a esbravejar e jurou: eu não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, dissera: antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente, ele arrependeu daquilo que ele fizera. Ele chorou. Agora, Judas, ao contrário, a Bíblia diz que Judas, que também era um discípulo de Jesus, ele trai Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: então Judas,
que traiu, vendo Jesus, fora condenado e tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, e retirou e foi enforcar-se. Então eu quero fazer uma distinção aqui entre Judas e Pedro. Quando, naquele momento de pressão em cima de Pedro, ele nega Jesus e depois ele lembra daquilo que ele não deveria ter feito, ele arrependeu e chorou. Eu não era para ter feito isso. Ele arrependeu. Judas, ele na verdade não deu tempo nem para si mesmo. Quando a ficha caiu que ele tinha feito algo errado, ele mesmo fala: eu traí sangue inocente. Ele joga aquela moeda, devolveu a moeda para os sacerdotes lá, e eles não quiseram, o que está escrito em Mateus 27, que eu estou lendo aqui. E ele, ao invés de dar um tempo para si, ele vai e enforca-se, ele se mata. Então, como administrar nossos dilemas, como administrar as nossas dores, como administrar as nossas culpas, nossas decepções, como administrar o nosso desespero, dando cabo da nossa vida, se destruindo, mergulhando nas drogas, na bebida, mutilando o nosso corpo, bebendo veneno. Não, Deus não quer que nós destruímos. Nós precisamos de reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa humanidade. Você que está me assistindo precisa de entender que você não é um ser angelical. Deus te fez com limitações, passivos a erro. Aliás, se tem um verbo que deveríamos conjugar assim com muita frequência na nossa vida, é: eu erro, tu erra, nós erramos. Porque somos passivos, nós não somos seres angelicais, nós não somos seres perfeitos. Deus nos fez com essas limitações. Agora Ele espera que reconhecemos o nosso erro, para Ele e pedir perdão, para Ele nos corrigir e nos colocar a rota novamente. O que eu estou passando a você? Por que as pessoas se matam? É a nossa pergunta, é o tema da nossa mensagem. Por que as pessoas se matam? Porque elas não dão tempo para si e nem para Deus agir na vida delas. Porque elas não querem compartilhar. Às vezes elas não querem que as pessoas tomem conhecimento da sua humanidade. Ela quer passar como ela está tudo bem. Você que está me assistindo, você precisa de compartilhar com a pessoa de confiança. Olha, eu estou desesperado. Eu penso que eu não vou dar conta dessa situação que eu estou vivenciando. Ao compartilhar, Deus vai usar pessoas para te ajudar a tirar. Porque Deus vai usar pessoas mesmo para te ajudar. Quem sabe levar no médico, quem sabe para receber um aconselhamento, quem sabe te ajudar em oração, quem sabe até mesmo emprestar recurso, que talvez seja a situação. Saiba de uma coisa: todos nós erramos. O apóstolo Pedro errou. O erro dele não foi menor do que o de Judas. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele foi aquele homem que negou Jesus diante daqueles funcionários, daqueles empregados. Depois ele confrontou a cúpula religiosa que existia depois da ressurreição de Jesus. Ele diz o seguinte, quando ele fala assim: vocês não podem continuar falando deste morto ter ressuscitado. Ele falou assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Antes ouvimos a Deus do que a homens. Ou seja, ele confrontou. Ou seja, Jesus não descartou Pedro por causa daquele erro. Às vezes as pessoas nos descartam, mas Jesus não descartou.
As pessoas que verdadeiramente te amam, elas não vão te descartar. As pessoas que te amam verdadeiramente, elas sabem que você está sujeito a errar. Mas nós precisamos de contar com a graça de Deus e com a graça das pessoas. Eu deixo essa palavra. Por que as pessoas se matam? Porque elas desistem de si e não crer mais no poder de Deus. Mas eu estou dizendo que há um Deus que pode te salvar, e usando homens e mulheres que estão à sua volta. Pai Santo, eu rogo a Ti por este telespectador que muitas vezes tem sido tentado com esses pensamentos de autodestruição. Quem sabe pensando que a vida dela é inútil, quem sabe pensando que o melhor mesmo é dar cabo da sua vida. Nesse instante eu te peço que esteja, ó Deus, mostrando que há uma mão amiga e que há um Deus sobre todos. E não há problemas insolúvel para ti. E que ela possa ter conhecimento dessa verdade em Cristo Jesus. É o que eu te peço. Amém. Graças a Deus. Eu aguardo você no próximo programa Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.